Olá para você que me assiste, eu sou Cláudio Porto e está começando mais uma edição do JC Internacional. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos tratar neste vídeo sobre a inabilitação da candidatura ao Senado boliviano do ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, né, o ex-presidente que foi vítima de um golpe de Estado em novembro do ano passado, precisamente no dia 10 de novembro, né, um domingo, e que tentou agora, né, cadastrar ali, protocolar sua candidatura ao Senado, ele que segue como exilado, né, com status de refugiado na Argentina. Vamos tratar aqui do contexto, né, principalmente porque nós, aqui da TV Jovens Cronistas, ao longo da semana, nós subimos um vídeo aqui no canal tratando dos obstáculos para essa candidatura do Evo Morales. Pois bem, a candidatura não será possível porque o Tribunal Supremo Eleitoral da Bolívia inabilitou, né, ali, usando alguns artigos da Constituição boliviana. Bom, nós vamos tratar disso neste vídeo. Eu peço aqui a sua atenção, peço o seu like, peço também a sua inscrição, se você ainda não é inscrito ou inscrito em nosso canal. E, é claro, você pode sim aí, deve, né, comentar, deixar seu feedback. Bom, eu quero contextualizar, né, sempre que tratamos da Bolívia, é importante contextualizar. Ano passado, em 2019, como eu falei, em 10 de novembro, nós tivemos um golpe de Estado mesmo, né, na Bolívia, né, um golpe de Estado que a mídia corporativa ficou até um tanto ali, demorou a compreender como que tratava daquilo. A mídia corporativa, né, porque era difícil, e ainda é difícil, sustentar que o que está havendo na Bolívia não é um golpe de Estado. A Janine Áñez, que é a presidente atual da Bolívia, ela é uma mera senadora ali pelo departamento de Potosí, e ela não tem qualquer representatividade. O partido dela também não é um partido tão grande, mas ainda assim ela foi alçada à presidência da Bolívia e vem cumprindo não um mandato provisório, né? Ela tem cumprido ali uma agenda que é uma agenda muito conveniente aos interesses dos Estados Unidos. Dando aqui alguns exemplos, as primeiras medidas ali anunciadas pela Janine Áñez foi retirar, né, a representação diplomática da Venezuela, da Bolívia, retirou também de Cuba recentemente, entrou ali em choque, né, com a Espanha e também permitiu, né, o retorno do embaixador, do representante legal ali diplomático dos Estados Unidos e também, mais recentemente, a coisa de 2 semanas, restabeleceu um programa de combate ao narcotráfico que, ao longo do governo do Evo Morales, foi desestruturado, porque se descobriu que aquele instrumento que, em tese, no discurso, foi instituído, né, pelo governo dos Estados Unidos lá na Bolívia para combater o narcotráfico, estava ao contrário, estava estimulando e ali, digamos assim, permitindo, né, o narcotráfico. Então, veja como as coisas são, como houve uma reviravolta na conjuntura política da Bolívia, e nós comentamos aqui, né, na TV Jovens Cronistas, como eu disse, fizemos uma ampla cobertura das eleições ano passado, da campanha, no dia da votação, e também no golpe de Estado, e mais recentemente nós publicamos um vídeo apontando os obstáculos aí para a candidatura do Evo Morales. É difícil acreditar, né, que deram um golpe de Estado na Bolívia para permitir o retorno do Evo Morales, ainda que como senador, e muito provavelmente também vão impedir aí, não vão permitir que o Luiz Arce, que é ali o candidato do Evo Morales, né, o ex-ministro da Economia e Planejamento do Evo Morales, o principal responsável aí pelo crescimento econômico da Bolívia, que muita gente repercutiu, né, tem a média anual aí de 4,5%, né, de crescimento de PIB desde a chegada do Evo Morales em 2006, 2005, 2006. Então, me parece que é até um tanto ingênuo acreditar que as eleições em maio, as eleições que estão previstas para acontecer em 3 de maio, irão acontecer sob normalidade, né, sob legalidade. O que aconteceu com o caso do Evo Morales é um exemplo muito claro disso. Por quê? Vamos aqui trazer para vocês, na tela aí, o comunicado, o pronunciamento oficial do Tribunal Supremo Eleitoral, que é presidido, por sua vez, por Salvador Romero, que é um indicado
do governo da Jeanine Áñez, né, ela que agora tem, como o Evo Morales também tinha antes, a prerrogativa de indicar o presidente do tribunal. E ele inabilitou o Evo Morales um dia antes, veja como as coisas são. A inabilitação do Evo Morales foi anunciada nesta quinta-feira, 20 de fevereiro. E como nós comentamos aqui na TV Jovens Cronistas, há um calendário eleitoral na Bolívia. Né, em tese, deveriam respeitar esse calendário eleitoral, mas não estão respeitando, principalmente depois que uma pesquisa de intenção de voto que dá conta de que o candidato do Evo Morales, o candidato Luiz Arce, está à frente dos outros candidatos, aparece ali em primeiro lugar, me parece que houve, digamos assim, uma reorganização de forças na Bolívia para, ao longo dessa semana, já ir ali limando qualquer possibilidade retorne à Bolívia, muito menos, né, aí como candidato, ou, né, na verdade, ele não voltaria como candidato. Eu imagino que a proposta, a intenção do Evo Morales tenha sido, me parece, lançar a candidatura, concorrer ao Senado e ganhar, e aí ganhando na posse lá em julho, né, prevista para 8 de julho, ali para essa semana, para a semana do dia 8 de julho, voltar como já senador, né, me parece que essa era a proposta, isso por um lado, e por outro lado também, eu imagino que o Evo Morales, enquanto estadista, né, enquanto ali um presidente por muito tempo da Bolívia, imagino que também ele tenha calculado que poderia expor mais uma vez aí o autoritarismo do governo da Jeanine Áñez, das instituições bolivianas nesse episódio, né, da sua inabilitação. Mas, só para você ter essa informação, segundo o calendário eleitoral, começaria hoje, nesta sexta-feira, 21 de fevereiro, e iria até o próximo domingo, 23 de fevereiro, o prazo aí, né, dado pelo calendário eleitoral do TSE lá da Bolívia para divulgar as candidaturas inabilitadas. Isso não aconteceu com o Evo Morales e também não com o seu embaixador na OEA, né, o Diego Pari, que também era candidato ao Senado, ele era candidato pelo departamento de Potosí, enquanto o Evo Morales foi candidato, né, protocolou a candidatura como ali candidato pelo departamento de Cochabamba. Ambos foram inabilitados, aqui está na tela aí, ó, vamos ler aqui juntos, né, o antepenúltimo parágrafo, né, que aí eles aqui escrevem, né, o TSE, comandado pelo Salvador Romero, escreve: em virtude das considerações, o Tribunal Supremo Eleitoral emitiu pronunciamentos pertinentes. Né? E aí, por não cumprir com o requisito da residência permanente, eu vou explicar isso daqui a pouco, disponho a inabilitação de Jasmine Barrientos, né, candidata à vice-presidência na chapa do FPV. Por sua vez, o FPV é a Frente para a Vitória, que tem como candidato à presidência o Kim Yoon-chung, que é aquele pastor, né, de ascendência sul-coreana, que também, ano passado, foi muito bem aqui no Brasil. Né? Ele é de direita, muita gente aqui no Brasil repercutiu como sendo o Bolsonaro boliviano, né, o Kim Yoon-chung. Mas o fato, pessoal, é que ano passado ele saiu bem aqui no Brasil, na comunidade boliviana, ficou em segundo lugar, né, perdeu apenas para o Evo, né, o Evo Morales foi muito bem votado aqui no Brasil pela comunidade boliviana. E aí, eu quero aqui continuar lendo, porque diz o seguinte, né, além dessa candidata à vice-presidência na chapa do Kim Yoon-chung, nós temos também na habilitação dos candidatos ao Senado, Mário Cóssio, né, por Tarija, Evo Morales, por Cochabamba, e Diego Pari, por Potosí. Então, portanto, Evo Morales não é candidato mais, né, ele era candidato ali pelo Movimento ao Socialismo, e o seu ex-embaixador na OEA também, o Diego Pari, também foi inabilitado. E aí eu falei que eu ia explicar para vocês, né, porque é importante que vocês tenham a informação do jeito que ela é, né, vocês sabem que aqui na TV Jovens Cronistas nós sempre trabalhamos, pelo menos a intenção é sempre trabalhar, né, com os dados, com os fatos, e da forma que vocês possam compreender. Pois bem, de fato, há na Constituição boliviana, Constituição aprovada pelo Evo Morales em 2009, né, artigos ali, né, que falam sobre essa questão da permanência no país, né, dessa residência no país, na Bolívia, né, para ser candidato, para sair aí como candidato ou candidata. Bom, o artigo 149 da Constituição boliviana diz aqui, né, para ser candidato ou candidato à Assembleia Legislativa Plurinacional, se requer cumprir com as condições gerais de acesso ao serviço público, contar com aqui ao menos
ao menos 18 anos de idade cumpridos no momento da eleição, né, e também aqui haver residido de forma permanente ao menos 2 anos imediatamente anteriores à eleição, né, que está aí se candidatando. E aí também tem o artigo, esse aqui é o artigo que fala, né, sobre os candidatos à Assembleia Legislativa Plurinacional, né, que, por sua vez, também vale aí para o Senado, né, o Senado que era ali o órgão para qual o Evo Morales estava se candidatando, né, candidato como senador lá pela região de Cochabamba. Bom, aqui o 167, né, nós temos o outro artigo, que é o artigo que fala sobre a candidatura à presidência da República, e aí aqui eu leio para vocês, né, que aqui, ó, para ascender à candidatura à presidência da República, a vice-presidência do Estado, se requer cumprir com as condições gerais de acesso ao serviço público, contar com 30 anos de idade cumpridos no dia da eleição e haver aí residido, né, morado na Bolívia de forma permanente, ao menos 5 anos imediatamente anteriores às eleições. E por que eu trouxe aqui também essa questão do candidato à presidência? Porque o Luiz Arce, né, e o Diogo Choquehuanca, né, que são ali os dois candidatos do MAS aí à presidência, né, o Luiz Arce como o candidato à presidência e o Davi Choquehuanca, né, como eu falei Diogo, perdão mesmo, viu, gente? Diego é o Pari, né? Diego Pari, que foi aí inabilitado. E o Davi Choquehuanca é o candidato a vice, né? Que também foi ministro de Estado do Evo Morales, né? Foi ministro das Relações Exteriores aí do Evo Morales. Ambos também estavam com a candidatura ali em análise, né? Só que, claro, como o golpe de Estado não né? Os golpistas não são burros, né, para ser bem popular e claro, eles habilitaram a candidatura do Luiz Arce e também do Davi Choquehuanca. Eu só quero dizer o seguinte, que o Evo Morales cumpria com esse artigo, vamos aqui deixar clara essa informação, por quê? Porque o Evo Morales foi presidente até outro dia, ele passou 14 anos no poder, né? Então, ele passou 14 anos morando na Bolívia, não tem como enquadrá-lo nesse artigo. Claro que o que fizeram foi ali evitar mesmo que ele retornasse à Bolívia, muito menos retornando como um senador eleito, né? Claro que fizeram, o cálculo foi esse. Isso por um lado. Né? Por outro lado, a candidatura do Luiz Arce e do Davi Choquehuanca está muito que, digamos assim, não digo temerária, mas vejo que é preciso tratar com muito ceticismo, principalmente porque nós tivemos aqui no Brasil até alguns companheiros de canais progressistas divulgando, né, a pesquisa eleitoral que foi divulgada, foi ali publicizada no domingo, né, no domingo, agora deixa eu ver aqui no calendário, domingo 16 de fevereiro. E aí eu vou colocar na tela, mas assim, é uma pesquisa que, bom, mostra que, de fato, o companheiro o Luiz Arce, ele tem, né, muita chance de ganhar no primeiro turno, né, e tal, e que o MAS tem, de fato, popularidade. Nós estamos falando aqui do partido, né, que conseguiu, ao longo de 15 anos, né, ao longo de 14 anos, perdão, conseguiu ali diminuir consideravelmente a pobreza no país, conseguiu nacionalizar todo o patrimônio boliviano, conseguiu, né, ali, digamos assim, reunir toda a comunidade boliviana em torno de um programa de desenvolvimento, né, apresentou números satisfatórios, né, o Luiz Arce, que está aí na tela, que é o que está liderando a pesquisa, né, apareceu liderando a pesquisa, é o principal responsável por isso. Agora, por outro lado, é bom aqui lembrar que ele está sob golpe de Estado, não trata-se de democracia, não trata-se de circunstâncias normais, né, trata-se de golpe de Estado, portanto, esses números aí, eles servem muito mais para os outros lá, para todos esses outros candidatos que estão aí postos, esses outros 7 candidatos, do que para o MAS. É representativo muito mais aí para os outros candidatos, os candidatos da oposição, porque o que aconteceu depois da divulgação dessa pesquisa? Prontamente o Luiz Fernando Camacho, que é este senhor extremamente radical, que está aqui, e aparece
em quarto lugar na pesquisa, ele prontamente assinou um documento, divulgou um documento que ali pede a unidade dos outros candidatos contra o MAS. E é isso que vai acontecer. Né? Nós falamos aqui no vídeo passado, eu e o Adriano Garcia, nós falamos aqui que a estratégia da oposição na Bolívia parece ser a seguinte: olha, nós vamos trabalhar com várias candidaturas no primeiro turno, vamos ali conseguir formalizar, né, formar, perdão, uma maioria na Assembleia e no Senado, uma maioria extremamente conservadora, de direita, né, que levantou aquele fantasma de combate ao comunismo, como a gente acompanhou ano passado nas manifestações pedindo ali a renúncia do Evo Morales. Nós estamos falando desse tipo de gente, nós não estamos falando de uma crise econômica que se estabeleceu na Bolívia, não, nós estamos falando de bandeiras que são bandeiras abstratas, né, e que conseguiram aí, ao menos, a renúncia e estabelecer o golpe de Estado. E aí, o que aconteceu? A pesquisa foi divulgada, prontamente eles estão aí trabalhando para traçar uma estratégia de unidade, talvez no segundo turno, né, que muito provavelmente acontecerá, e aí com isso, vejam os números aí, apontam, né, ainda números muito iniciais, né, números que foram colhidos aí, digamos, nas últimas semanas. Nós estamos ainda há algum tempo das eleições que acontecem em 3 de maio, mas ainda assim, a estratégia está montada. A estratégia é evitar o MAS, e o MAS não vai levar. Se ganhar, não vai levar, né? Então, é bom tratar dessa forma, porque é golpe de Estado. E é golpe de Estado mesmo. Aqui eu sou jornalista e estou falando porque nós acompanhamos, não é por afinidade ou simpatia, não, é porque foi golpe de Estado que aconteceu em 10 de novembro, e o que nós temos observado desde então é um modus operandi, né, para não chamar de política, da Jeanine Áñez, muito subordinada aos interesses dos Estados Unidos, algo que deixamos de ver com o governo do Evo Morales, né? O pano de fundo do golpe de Estado é exatamente isso que está acontecendo neste momento na Bolívia. Nós estamos falando aqui, eu citei alguns casos, né? Você tem a Bolívia muito mais aliada aos Estados Unidos hoje, né? Você tem, como eu disse, a volta da representação estadunidense em território boliviano, né? Aquilo que se conformou no início da década passada, no início dos anos 2000, voltou com a Jeanine Áñez, como eu mencionei aqui, né, essa questão de combater o narcotráfico, quando, na verdade, se está criando ali mecanismos e caminhos para, né, facilitar o narcotráfico, né. Estamos falando dos Estados Unidos aí que, por sua vez, são os maiores consumidores de drogas no mundo. Então, é bom ter muita atenção, porque eu mesmo, pessoalmente, não comemoro esta pesquisa que foi encomendada por um veículo que é de direita, um veículo lá na Bolívia, né, um veículo da mídia corporativa, de um oligopólio, que ao longo da campanha do ano passado, olha só, antes do golpe de Estado, eu acompanhando para compartilhar com os espectadores da TV Jovem Extremistas, um veículo que se mostrou muito avesso, com comentaristas políticos ali, difamando no ar o Evo Morales, né, com posições, inclusive, racistas, né, que também está aí, né, nesse contexto do golpe de Estado na Bolívia. Então, tomar muito cuidado. Eu aqui, se eu posso, né, eu recomendo muito cuidado, né, não ao Evo Morales, porque trata-se de uma estratégia dele, como eu falei, ele está expondo, né, neste momento. Eu vou até compartilhar para a gente encerrar o nosso programa. Ele publicou vários tweets, né, ele está cada vez mais ativo no Twitter, e ele compartilhou: a decisão do Tribunal Supremo Eleitoral é um golpe contra a democracia. Os membros do TSE Bolívia sabem que cumpro com todos os requisitos para ser candidato. O objetivo final é lá proscrição aí do MAS, ou seja, impedir que o MAS retorne, e que retorne assumindo o poder. É isso que eles querem evitar, e eles vão trabalhar para isso, né? E aí, mais uma vez aqui, reforçar a participação dos Estados Unidos nisso, né? Porque a Jeanine Áñez e o governo dito provisório dela, que não é provisório, se fosse provisório, teria terminado em 22 de janeiro, não terminou, né? Foi aí prorrogado até julho, como eu disse, até provavelmente 8 de julho, quando se dará a posse, e a Jeanine Áñez que está concorrendo às eleições. Então, aqui muito cuidado quando se fala de Bolívia, principalmente esse contexto de golpe de Estado. É sempre válido reforçar isso. É um golpe de Estado, e tudo que acontece lá tem que ser tratado com muito ceticismo. Não podemos, e aqui eu tento evitar isso, né,
tratar a Bolívia e esse contexto, essa conjuntura política com ingenuidade, acreditar que o MAS vencerá as eleições e levará a presidência mais uma vez, e o Evo Morales vai retornar à Bolívia. Né, o Evo Morales está trabalhando estrategicamente, como eu falei, nessas duas pontas, ao mesmo tempo em que tenta ali, pela via institucional, ele expõe, né, o autoritarismo e o golpe de Estado na Bolívia também, nessas situações, como a inabilitação da sua candidatura ao Senado por Cochabamba. Beleza? Agradeço a sua atenção, agradeço a sua participação, deixe seu like, compartilhe este conteúdo, enfim, muito obrigado e até uma próxima. Tchau, tchau.